A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma boa palavra, mais um momento do nosso culto doméstico. Um abração aí pro Nicomedes, pra Poliana, pra Dodge. Com certeza a Poliana tá aí, Clarinha, Fabrício, a turma toda, a galera toda tá aí. Um abração aí pra turma da Rádio EV Gospel. Bom dia pra todo mundo. Um abração pro Nico. Nico, aparece, hein? Dá um jeito de aparecer. Então que Deus abençoe poderosamente a todos os ouvintes, participantes da nossa boa palavra nesta manhã de terça-feira. Hoje é o dia 14 de setembro de 2021. Estamos partindo aí para o final do ano. E Deus com certeza tem nos abençoado, né? As coisas estão mudando, parece que os rumores aí da pandemia tá sossegando. Isso é muito bom, isso é excelente, né? Até onde a gente entende, até onde nós entendemos, as coisas estão caminhando para o que nós chamávamos de normalidade, né? Que Deus em Cristo abençoe, mas os cuidados aí devemos continuar nos cuidando, porque nós aprendemos aí uma grande lição com essa questão da pandemia. Um abração, Nico, um abração, Poli, um abração para todo mundo aí que está online, quem estiver chegando. E nós vamos direto para a meditação da palavra do Senhor, né? Nosso novo perfil da boa palavra. Agora o nosso momento é só da palavra, né? Aproveitar o máximo possível o nosso momento da palavra. Eu convido cada um de vocês, eu vos convido, né, a abrir comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. O Senhor é a nossa provisão. É o que nós queremos falar nesta manhã do culto doméstico. O Senhor é a nossa provisão. Amém? Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Nós vamos lendo enquanto a turma vai chegando, a gente vai, né, recebendo aí direto da Bíblia Sagrada a palavra do Senhor. Diz o seguinte: E disse Jesus aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre pelo que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Não podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andais inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais de todas elas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus nunca cabe, onde o ladrão não chega e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Amém. Bendito e eterno Deus, nesta manhã sublime, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, nós louvamos a Ti, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que neste momento, Senhor, volta ao seu coração, a sua atenção, a sua família, o seu lar, ou o seu momento de trabalho, para este momento de cultuarmos a Ti. Receba, Pai, os nossos louvores e nossas adorações nesta manhã. Abençoe a cada um de nós, Senhor, fortaleça-nos na fé, que cresçamos conforme a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que ótimo. Para a Rosângela que chegou aí, é Lucas capítulo 12, do verso 22 ao verso 24. Que Deus possa abençoar
poderosamente. Irmãos, o Senhor é a nossa provisão. É comum nós ouvirmos pessoas falar assim, mas Deus, né? Na hora do aperto, fala assim, Jeová Jiré, Deus é a nossa providência. Tá? Verdade, não é realidade. Só que até que ponto, o que realmente é verdade, o que é a nossa realidade dentro dessa expressão? O que realmente se representa este dito, esta palavra em nossos corações? Veja bem, vejamos nós. Na realidade, Deus tem compromisso com você, Deus tem compromisso com cada um de nós. Basta nós olharmos para a Bíblia Sagrada. O que aconteceu? Deus tirou Israel do Egito e, em conduzir Israel para a Terra Prometida, ele levou, e obviamente todos nós sabemos que isso aconteceu, né, no deserto. E no deserto Deus tomou todas as providências, Deus não deixou faltar absolutamente nada, roupa não deixou faltar, calçado não deixou faltar comida, Deus os alimentou. Na verdade, eu tenho dito algumas vezes aqui que o interesse pessoal de Deus é nos alimentar, é cuidar de nós. Para o Senhor nós somos como bebês. E Deus, ele tem um cuidado com a gente, ele tem um cuidado com cada um de nós. Não pense você que você está lançado ao léu, que você está... Deus salvou, fez a obra salvadora, está trabalhando no coração, está trabalhando na mente, está trabalhando a alma e o resto ele deixou a gente se virar. Não, nós não estamos aqui para se virar, não é assim que funciona, não. O Senhor tem cuidado de nós. Assim como ele teve compromisso com Israel durante 40 anos, enquanto estivermos aqui neste plano de vida, ele vai ter cuidado da gente também, ele vai cuidar. Deus é o nosso provedor por excelência, né? Não importa os meios pelos quais ele vai usar para nos atender, para atender as nossas necessidades, mas ele está operando. Neste exato momento ele está operando, e não é só pelo oxigênio que nós respiramos, não é só pelo pulsar dos nossos corações, não é pela pela circulação sanguínea, não é pela via, pelo bios em si. Deus, ele cuida de nós, tanto espiritualmente, como ele cuida de nós fisicamente. A nossa vida secular, ela está sob todos os cuidados de Deus. Então, eu só quero analisar aqui, avaliar aqui algumas expressões que nós encontramos neste texto, não é? No verso 22 aí, Jesus começa falando o seguinte: olha, não estejais apreensivos. O que é apreensivo? Espiritualmente inquieto. Não estejais espiritualmente inquietos. Não se preocupem excessivamente, não se aflijam. Não fiquem receosos no que diz respeito à vida. Esta é a nossa, esta é a intenção do Senhor. E isso é o que o próprio Jesus está dizendo. Olha, vai devagar, fique tranquilo, apresente a mim as suas necessidades, apesar de que Deus ele as conhece o tempo todo, mas ele está chamando aqui, é um vocativo, ele está fazendo a chamada. Olha, fique tranquilos, sosseguem, acalmem-se, saibam, aprendam a esperar, né? Não estejais apreensivos, não fiquem perturbados, não fiquem desorientados, não se encham de preocupações. Eu tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com a sua vida. Eu te salvei, mas eu tenho compromisso com você. O Senhor nos salvou, mas ele tem compromisso com a nossa vida, ele tem compromisso com a nossa família, ele tem compromisso com a nossa casa. Então, nosso serviço, mas isso aí, nós não podemos confundir isso com o ócio, com a preguiça. O que é ócio? Ócio é você estar totalmente desprovido de ocupação, motivada pela falta de preocupação, né? Nós temos aqui dois extremos, o ócio e a apreensão. Não estejais apreensivos e
Ao mesmo tempo, não sejais ociosos. Não entregue a sua vida à preguiça. Vai ter com a formiga preguiçosa. Aprenda com a formiga. O ser humano tem que trabalhar. Deus colocou o homem no paraíso, criou o Adão, colocou o Adão no paraíso e falou: ó, você vai trabalhar. O trabalho é leve, o trabalho é tranquilo. Você vai ser o gerente aí, você vai ser o administrador desse negócio. Não vai precisar você pegar na enxada, porque eu vou regar, eu que criei, tá tudo perfeito, não precisa mexer nada, a obra está feita, a obra está concluída e pode ficar tranquilo, mas você vai cuidar disso aí, você vai abençoar, você vai apreciar, você vai olhar, você vai adorar. Adão foi colocado no Éden, no paraíso, para adorar. O paraíso é a primeira igreja, a igreja da perfeição. Foi colocado lá para adorar, para cuidar. Cuidar no que sentido? Abençoar, né? Adorar a Deus na beleza da sua santidade através da criação, né? Nada de panteísmo aqui, tá? Nenhuma ideia panteísta nisso aqui, mas é no sentido de esperar no Senhor, de depender dele. Não estejais apreensivos, dependam de mim, dependam da graça comum, dependam do meu amor, me adore. Na verdade é isso que o Senhor está falando. Olha, não estejais apreensivos quanto a respeito do que comer, do que vestir. Fiquem tranquilos, eu cuido de vocês, eu cuido da vida de vocês. Eu tenho um compromisso, Deus está comprometido com a sua vida. Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Seja um crente produtivo, seja um crente abençoado, seja um bom funcionário. Crente não pode ser morcego, crente não pode ser enrolado no trabalho, crente não pode ser mau funcionário. Não precisa ser o funcionário do mês ou funcionário do ano, mas o crente tem que ser um bom empregado, um bom funcionário, tem que ser um trabalhador, né? Ele tem que ser o melhor funcionário no sentido de produção, no sentido de fazer perfeitamente o trabalho. Crente não pode ser trambicola, nem só no sentido de não comprar e não pagar, não. Crente não pode ser trambicola no sentido de ser um mau funcionário, um mau empregado. Crente não pode fazer errado, não pode fazer trabalho errado, né? Ele tem que ser referência. Profissionalmente, o crente tem que ser referência, porque a promessa, onde você colocar a planta dos pés, você é referência. Então não precisa, se você cumpre com o seu dever, se você cumpre com a sua responsabilidade, trabalhando bem, trabalhando direito, né? Administrando corretamente aquilo que Deus te dá, meu irmão, Deus não vai deixar faltar. Pastor, mas está em crise, nós estamos vivendo a época de crise, olha a pandemia. Não coloque a culpa na pandemia. Pandemia tem nada a ver com você, você tem que ter os cuidados, cuidar aí, para proteger você, proteger os outros, tá tudo bem. Cumprir as ordens, as regras aí impostas pelo governo estadual, pelo governo municipal, federal, não importa. Mas a sua vida, você é dependente de Deus. Somos dependentes do Senhor e não há razão nenhuma, não existem razões pelas quais nós devemos ficar apreensivos, inquietos, preocupados, aflitos, porque o momento é de recessão, porque o momento é de crise financeira, porque está desempregado. Não é, quer dizer também, olha o ócio aí, quer dizer também que eu estou desempregado, olha, Deus vai cuidar de mim, eu vou sentar no sofá, pegar o controle da televisão, ficar assistindo, ficar no zap o dia todo. Não é isso não. Não é excessivamente, mas você tem que ter a sua preocupação. A preocupação no sentido de responsabilidade, de compromisso com a sua vida, de compromisso com a sua família. Jesus falou aqui, olha, considerai os corvos. Olha bem aqui o ensino. No verso 23 falou, a vida não é mais que o sustento, nem o corpo é mais do que o vestido, nem o estômago, nem a nossa barriga, por assim dizer. A comida é mais do que a nossa barriga. Não é isso. Mas nós temos que entender que a nossa confiança, que o exercício da nossa fé, ela tem que nos levar aos benefícios de Deus, aos bens que Deus, a oportunidade de usufruirmos dos bens que Deus tem para nós. No verso 24 ele fala, considerai os corvos. Olha bem a comparação aqui, que interessante. Considerai os corvos, considerai, né?
no verso 25, né, no 26, 27, ele fala exatamente sobre isso. Olha, considerai os corvos, não semeiam, os pássaros não semeiam, não tem celeiro, não cegam e não passam fome. Vocês não valem mais do que um pássaro? Você que é a obra-prima da criação, agora você que está selado para a vida eterna, que foi salvo segundo a graça bondosa e misericordiosa de Deus, Deus vai deixar você padecer, a não ser que seja por uma questão de prova, por uma questão de edificação. Aí sim, o crente pode, por uma questão de prova ou de perseguição, pode até passar dificuldades, mas a responsabilidade com a sua vida está em Deus. Deus é responsável com a sua vida. Se Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida, vai cuidar de nós. Então, no verso 25 vem uma pergunta que nos leva a refletir. Qual de vós, vivendo ansiosamente, pode acrescentar um côvado na sua altura? Um côvado é média de 45 a 50 centímetros. Quem pode? Agora eu sou baixinho, minha altura média acho que é 1,65 m, 1,65 m, não tenho bem certeza disso. Agora eu quero ficar com 1,70 m. Quero ficar da altura do meu menino, o Watson. Eu quero ser grandão igual meu menino. Não posso. Igual as minhas meninas que são mais altas do que eu. Não tem como. Né? Não tem como. O padrão da minha altura, né, da minha estatura é o que eu tenho, é o que eu sou. Eu não posso mudar isso, né? A gente não pode mudar as coisas que Deus fez, a gente não pode alterar. E se tentar, não vai ficar legal, não vai ficar do jeito que Deus realmente quis que fosse, porque existe um propósito de Deus até naquilo que somos, da forma que somos, da nossa estatura, e nós não podemos alterar isso, não podemos mudar isso. A nossa ansiedade não vai resolver problemas. Por falar em ansiedade, eu quero lembrar que a ansiedade, né, a diferença entre ansiedade e apreensão é tão pequenininha, porque a ansiedade seria um grau mais alto ou a consequência, né, da apreensão. Uma pessoa apreensiva, ela corre o risco de ficar ansiosa, nervosa, agoniada, perturbada, sufocada, psicologicamente sufocada, né? De uma forma mais inteligente, de uma forma mais clara, né, da definição de ansiedade, é o estado psíquico de apreensão ou de uma apreensão excessiva, né, além da média, além da medida, um medo provocado pela antecipação ou pelo sofrimento antecipado de uma situação perigosa ou desagradável. Ou seja, a ansiedade é o sofrimento psicológico antecipado de uma situação que está por vir. Eu tô com medo de passar fome, eu tô com medo de não ter dinheiro para comprar roupa, ou eu tô com medo de não conseguir pagar a escola dos meninos, ou não pagar a faculdade, eu estou com medo. Essa pressão, essa tensão psicológica que tem matado muita gente, tem levado muita gente ao caos, né? E aí Jesus falou: qual de vocês sendo ansiosos ou vivendo essa ansiedade, essa vida de ansiedade, pode mudar alguma coisa na sua vida? Ninguém. Ansiedade não resolve os problemas. Agora Cristo resolve os problemas. A ideia de Jesus quer mostrar que Ele é a solução dos nossos problemas. Em todos os sentidos, Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é o nosso resolve tudo. Pois, verso 26, se nem ainda nas coisas mínimas, olha, nas coisas mínimas para Deus, você pode resolver, por que você está ansioso, ou vós estáis ansiosos por aquilo que você não pode resolver? Você já notou? Porque a ansiedade, então, que eu entendo aqui, Jesus está falando que a ansiedade é fruto da nossa falta de confiança nele, da nossa a falta de estarmos estribados nele, de estarmos alicerçados nele, de estarmos confiantes nas suas promessas. A ansiedade é fruto de eu não estar confiando naquilo que o Senhor tem dito a mim, por meio da palavra, por meio do evangelho. Ele faz mais uma comparação aqui no verso 27. Considerai os lírios do campo. Eles não trabalham, mas veja como eles crescem. Eles não trabalham, não fiam, né? Não tem, né? Não fiam, não faz a sua roupa, o seu próprio tecido. Eu declaro para vocês que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um. Na beleza
na beleza, na apresentação, no perfil, né? No perfil físico. Nem Salomão conseguiu, com toda a sua glória, se vestir como lírios dos campos. Olha, se eu, Deus, o Jesus, o Senhor, tenho um compromisso com a erva do campo, que hoje está viçosa, bonita, mas amanhã ela pode ser lançada no fogo, e com vocês? E ele usou a expressão aqui que pegou, né? Homens de pouca fé, homens de pequena fé. Ou seja, cadê a fé? Cadê o exercício da fé? Por que o desespero? Por que a angústia? Por que essa tensão terrível? Por que essa apreensão horrorosa? Por que este medo de não conseguir, de não atingir, de não chegar, de não alcançar o objetivo, de não ser alcançado, na verdade, nos objetivos das promessas que eu tenho feito a vocês? Tem um compromisso com a sua vida, Jussiele. Tem compromisso com a sua vida, Wesley. Tem um compromisso com a sua vida, irmã Naí. Eu tenho um compromisso com você. Tenho um compromisso com você, Ailson. Eu tenho um compromisso com a sua vida, Nicomete. O Senhor tem compromisso conosco. O Senhor tem compromisso com a sua igreja. Nós somos servos do Senhor. Temos os selos da esperança. Temos o selo da vida eterna. Somos edificados o tempo todo pelo Espírito Santo, por meio da palavra. Estamos crescendo, estamos em fase de crescimento, somos filhos, somos herdeiros de Deus. Ah, mas porque o mundo está desesperado, porque a ansiedade é coisa do mundo, é coisa lá de fora. Nós temos uma fé viva. Esta fé tem que ser operante, ela tem que ser uma fé ativa, ela tem que ser renovada o tempo todo pela nossa intimidade, pela vida consagrada com Deus. Consagre a sua vida, busque a sua intimidade com Deus. A minha revolta com o termo que nós somos o corpo místico de Cristo. Eu sei que teologicamente existe uma verdade nisso, mas isso na prática não pode ser considerado nessa mesma visão. Você e eu, nós não somos o corpo místico de Cristo, nós somos o corpo real do Senhor. Nós somos o corpo. Deus é um ser pessoal, Deus é um ser, ele tem personalidade, ele tem caráter, ele tem atributos pessoais, e ele tem um relacionamento comigo e com você. O nosso relacionamento com Deus é pessoal. É legítimo, é pessoal. Você pode sentir a presença de Deus. Ele, assim como Deus sente, você sente a sua vida. Esse relacionamento é de Deus nos sentindo e nós sentindo a sua presença, sentindo a glória dele em nós. Deus se manifesta com a sua glória e nós sentimos a sua glória. É real. Por que somos quebrantados? Porque nós derramamos lágrimas, porque nós sentimos a presença de Deus, porque que emocionalmente, até emocionalmente, nós sentimos a manifestação do Senhor em nós. Nós não só vemos a glória de Deus, como essa glória se manifesta em nós. Se manifesta em nós no sentido da nossa comunhão com Ele, como a glória de Deus se manifesta em nós também, pelo que nós temos, pelo que nós vestimos, pelas revelações de Deus aos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, desesperar por quê? Porque o seu carro está velho, não está aguentando mais, porque a sua casa, meu irmão, Deus tem compromisso com a sua vida. Deus tem responsabilidade com a sua vida, só não fazer bobagem. É só viver a fé, administrar o pouco que você tem, não é isso? Quem é fiel no pouco, ou seja, quem administra corretamente no pouco, vai ser colocado sobre o muito, porque tem gente que não tem mais, porque não é fiel, não administra corretamente o pouco que tem, não agradece a Deus pelo pouco que tem, não glorifica o nome bendito do Senhor pelo pouco que tem. Eu pago aluguel, meu irmão, pague aluguel, pague corretamente o aluguel e glorifica a Deus, porque Ele tem que te dar dinheiro para pagar aluguel. Um momento correto Ele vai te dar, a partir do momento que Deus entender que você é uma pessoa que pode administrar a sua própria casa, Ele vai dar a sua casa. Mas mesmo assim lembrando que a nossa cidade, a nossa casa celestial, ela já é nossa por direito. Não pode ser violado, não pode ser mudado, não pode ser alterado isso. Essa é a nossa realidade de vida. E ele compara então a erva lançada no fogo. E você aqui, cadê a sua fé? Exercite a sua fé, trabalhe a sua fé. Porque as nações do mundo buscam isso, ou seja, os gentios ou o pecador não remido busca isso,
busca as coisas materiais, investem profundamente nas coisas materiais. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Lembra do salmo da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor tem compromisso com você todos os dias. Adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, honre o nome bendito do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem compromisso com a sua vida, com o seu coração, com a sua família. Meu irmão, nós estamos protegidos pelo Senhor. Ele é a nossa provisão, por isso nosso tema nessa manhã, o Senhor é a nossa provisão mesmo. Ele nos dá saúde, Ele opera, Ele manifesta poderosamente, até com o oxigênio, com o ar que nós respiramos a cada minuto, a cada segundo, com o batimento cardíaco, com o nosso organismo funcionando. Às vezes, eu tô doente, porque Deus está ligando para mim, meu irmão, até na enfermidade Deus tem cuidado da sua vida. Até no momento das dores, nos momentos mais cruciais, Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de nós. Não existe nenhum momento, né? Olha o que Pedro escreveu no capítulo 5 da sua primeira carta. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, versículos 5 e 7, 5º ou 7º, né? Ou 6º ou 7º. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Ou seja, para que Deus ele cumpra na sua vida o que ele realmente quer cumprir. Não é que Deus vai te colocar diante dos holofotes da vida e vai fazer com que todos se encurvem diante de você. Não é nesse sentido como muita gente pensa, não. Não é assim, não. É que ele vai fazer cumprir todas as promessas que ele tem para a sua vida. Para a minha vida ele tem a promessa de uma determinada forma. Para a sua vida ele tem outras promessas. Às vezes a sua vida você é mais abençoado, ou você é mais abençoado que eu em termos de mais promessas para a sua vida, mas todas as promessas são realmente motivos de alegria, de bênçãos para nossas vidas. Então Pedro continua no versículo 7 dizendo o seguinte: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele que cuida de você. Meu irmão, aprenda a depender de Deus em todo o sentido da vida. Eu não posso espiritualizar tudo, meu irmão. Tudo na vida do salvo tem que ser espiritualizado. É outra coisa que eu brigo, falo na igreja, não tem como. Nós somos espirituais, a nossa vida, toda parte da nossa comunhão, da nossa espiritualidade, ela vai atingir a nossa vida física, a nossa vida material, a nossa vida social, né? O nosso bios, a nossa vida física, por assim dizer, mas tudo na nossa vida tem que ser espiritual. Tudo tem que ser no nível, no âmbito espiritual. Então lance sobre Deus todas as suas ansiedades, porque olha bem, eu recebo esse versículo, entendo esse versículo como um decreto da parte do próprio Deus. E é isso que Jesus estava falando lá. Está falando aqui no capítulo 12, do 22 a 34, no Evangelho de Lucas. É como se Deus estivesse falando: eu quero cuidar de você. Eu quero que você acredite, que você confie em mim, porque é responsabilidade minha cuidar. Eu te salvei, eu tirei você do charco, né? Do poço de lama, da destruição, da lama da morte, da cova da morte. Trouxe você para viver a minha vida, para que eu viva em você, para que você viva a minha vida, ou que a nossa vida esteja ligada, as nossas vidas estejam ligadas. E eu quero fazer o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Mas eu sou contra a teologia da prosperidade nesse sentido. Nós não temos que investir, né? Agradar a Deus para que Ele faça. A nossa vida não é aqui, nós estamos no deserto, mas Ele vai suprir no deserto. O nosso maná vem dos céus, o nosso dinheiro vem dos céus. Como assim, pastor? Mas eu trabalho, meu dinheiro vem do céu, não, eu trabalho. Deixa Deus te dar enfermidade e você perdeu seu emprego para ver se não é Deus que te deu. A saúde que você tem é Deus que te deu. A sua vida, ela pertence a Deus. Então, o trabalho que você tem é dádiva de Deus para a sua vida. É uma forma que Deus tem usado para manter o seu pão de cada dia. Isso é promessa. O seu emprego, honre o seu trabalho, honre a empresa que você trabalha. Meu patrão não é crente, meu patrão é doido, meu patrão é um camarada ruim. Foi a forma que Deus
É a forma que Deus tem usado para abençoar a sua vida. E Ele pode prosperar com o pouco que você ganha. O salário do crente não é o muito. Tem gente que ganha um rio de dinheiro e vive numa miséria espiritual, vive numa miséria psicológica, uma vida psicológica toda perturbada, vive uma miséria social, não tem amigos, não tem relacionamento com ninguém, às vezes no casamento ele não é feliz, na vida familiar ele é um miserável por excelência, e às vezes você ganha apenas o salário, um pouco mais do que o salário, ou 2 ou 3 salários, né? Ou menos, eu estou falando aí que ganha menos de 10 salários. Você ganha menos de 10 salários e tem uma vida abençoada. Chega em casa, é bem recebido pela esposa, ou é bem recebido pelo marido, a esposa que trabalha fora. Os filhos têm prazer, porque a riqueza do servo de Deus é isso. É a família abençoada, é a boa relação com Deus, é a família abençoada, é a vida, né, um bom relacionamento com o Senhor. Isso é que é vida. Vida com Cristo, isso é que é vida. Olha aqui, então vamos encerrar. Para encerrar, vamos dizer o seguinte: não fique questionando o que eu vou comer, o que Deus vai me dar. Não, deixa Deus cuidar de você. Verso 30. Lá no mundo, o mundo é assim, mas você não. Buscai primeiro o reino de Deus, verso 31. E a sua justiça. E todas essas coisas vêm de gorjeta. Vem de bênçãos sobre a sua vida. Você pode não ter dinheiro hoje, você pode estar endividado hoje, você pode estar com problema financeiro, você pode estar desempregado hoje, mas é hoje. Mas o pão de cada dia, o pão de hoje não vai te faltar. Nem que Deus levante alguém para providenciar um prato de comida para você hoje, mas amanhã você vai ter com fartura, porque é propósito do coração de Deus. Lembra da multiplicação dos pães? Camarada deu, né? Eu acho que camarada era o tipo de Adson. O Adson é meu menino, né? É o tipo do Adson, né? Ele foi pro deserto e levou o lanchinho dele, 5 Candemburg de peixe, né? 5 Candemburg de peixe, né? E hambúrguer de peixe não deve ser bom não, mas ele levou lá os seus 5 pães com os peixes lá, né, para fazer o seu sanduíche do deserto. Quer dizer, ele foi pro culto, mas ele foi já preparado, levou seu sanduíche. Chegou lá, ele foi com 5 e voltou, e sobrou para ele 12 cestos cheios. Ele teve que dar para alguém. O Senhor quer te abençoar a tal ponto que sobre, porque você precisa abençoar alguém, porque nós somos agentes abençoadores. Por isso nós não podemos viver na ansiedade. Quando nós somos libertos deste mal, né, desta avareza, porque a ansiedade é fruto do medo, da falta de fé, e em muitos casos, em coração de muitos crentes, é consequência da avareza, que é pecado. Se for avareza, meu irmão, confesse a Deus o seu pecado, sai fora disso. E não tenha medo, Deus tem cuidado da sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. Tenha uma boa relação com Deus. Como que você tendo uma boa relação com Deus, ele vai deixar faltar? Não existe isso. Aí no versículo 33, 34, ele faz aqui, nos dá uma lição maravilhosa de vida. Vende tudo que você tem. Ou seja, dá esmola, vende tudo que você tem e dá para os outros o dinheiro. Porque eu quero que você dependa de mim. O que eu comecei a dizer? Deus quer que dependamos dele. Deus quer que você dependa dele. Deus quer que dependamos dele. Por quê? Porque ele é aquele pai carinhoso. Todo mundo acha que Deus é aquele camarada, ditador, aquele pai bigodudo, raivoso, bravoso, rancoroso. Não, Deus é amor. Com muita propriedade, João falou que Deus é amor. E é com esse amor que ele quer cuidar, que ele quer relacionar a sua vida, que ele quer cuidar com você. Certo? E quem entende isso pode até ficar rico. Não é por intenção, porque Deus, né, na sua administração vai te abençoando, você vai crescendo, vai prosperando. Isso sim é prosperidade. Né? Interação, dependência de Deus, né? Sendo um bom contribuinte, sendo um bom ofertante. Tem gente que vive nessa questão de apreensão tão grande que não tem coragem de dizimar. É o mínimo que Deus requer de nós. Eu acho que exigir a palavra fica um pouco pesado. É o mínimo que ele requer de nós como prova do nosso amor, porque dízimo e oferta é prova de amor e consideração. Deus não precisa do nosso dinheiro não, mas é através dos dízimos e das ofertas é que ele vai abençoar você. Você sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, ele vai abençoar você, né? Porque o dizimista e ofertante é sócio de Deus.
Ele falou em Malaquias 3, eu abro as comportas dos céus e derramo até você não ter condições mais. Você vem com 5 pães e 2 peixinhos, eu vou te dar 12 cestos cheios. Que a graça bondosa e misericordiosa do Senhor seja conosco. No verso 34 ele encerra dizendo o seguinte, olha, cuidado com seu coração. Porque onde é que está a ansiedade? Onde é que está a apreensão? No coração. O coração são as vontades e as emoções. Cuidado, porque aonde estiver seu tesouro, não coloque o seu tesouro, o dinheiro, os bens materiais, as coisas, né? Não coloca isso como prioridade no seu coração, não. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Se você quer ser abençoado, se você quer ter paz no coração, porque o ansioso, o apreensivo não tem paz no coração. E se você não tem paz no coração, como que você vai adorar a Deus? Não tem como. Não tem como. Eu quero orar com você nesta manhã, porque eu sei que Deus já tem nos abençoado. Deus tem nos edificado nesta manhã por meio da sua palavra. O Senhor está nos abençoando rico e poderosamente. Eu quero mandar um abraço para a irmã Nice, para o Mateus, para o Rodrigo, para a Rita Dias, para a minha tia Iraci, para a turma que está online. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Outros que eu não vi aqui, a Kezinha, né? Kezinha, irmã Naí, um abraço. A Jussiele, a Maria Ribeiro, a Timone, que está viajando, né? Deve estar no culto hoje, né? Amanhã é dia de grupo familiar na casa Simone. Que bom, né? Que Deus em Cristo abençoe. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida, possa encher o seu coração. Amém? Oremos? Senhor, obrigado por este dia, por esta palavra maravilhosa. Senhor, se tem algum crente participando nessa manhã, ou alguma pessoa nessa manhã participando, com o coração cheio de ansiedade, com preocupações excessivas, com medo de passar fome e necessidade, converse com ela neste momento, Espírito Santo, e mostre, né, abrindo a mente, abrindo o entendimento para que entenda que o Senhor é o nosso provedor por excelência. O Senhor Jesus é a nossa provisão, Ele é o nosso amor e carinhosamente Ele tem nos sustentado. Ainda, meu Pai, que o mundo esteja em crise econômica, em crise financeira, Senhor, o Senhor tem cuidado dos seus e nós somos o seu povo, nós somos a tua igreja, nós somos a herança do Senhor, nós somos os eleitos do Senhor, vivemos conforme a tua vontade. Obrigado, Deus, porque na saúde, na dor, nos momentos difíceis, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Pai. E nós lançamos nesta manhã sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque nós sabemos que o Senhor cuidará, o Senhor tem cuidado e cuidará de todos nós. Nós oramos, ó Pai, abençoamos os irmãos à noite, juntamente com o pastor Jair, orando com o pastor ali na nossa casa, que todos sejam abençoados e guardados pela tua bondosa misericórdia, a tua poderosa misericórdia. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Turma do Bretas, turma do bairro São Paulo, do bairro de Luz, daí à noite o nosso momento de orando com o pastor. Não fique em casa, vamos para a casa do Senhor. E você, vizinho, está convidado a estar conosco, tá certo? Todos estão convidados a participar orando com o pastor. Um momento de busca, um momento intenso de busca na nossa igreja, aqui na rua José Carlos Pereira, 365, juntamente com a liderança da igreja. O pastor Jair, os presbíteros estarão ali, os diáconos estarão ali abençoando, ministrando sobre a sua vida. Nós estaremos ali ministrando sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém? Até quinta-feira, se Deus quiser, né? Com mais um momento de A Boa Palavra. Um abraço para todos, um abraço para a turma da Rádio GV Gospel, que Deus em Cristo abençoe.